Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast. Palavra prática. Nós estamos aqui mais uma vez diretamente da mesa da nossa cozinha, aqui na nossa casa, para compartilhar com você um pouco mais da Bíblia. Sim, nós estamos fazendo um estudo do livro de João, do Evangelho de Jesus segundo o apóstolo João. Capítulo 1. Não é? Então, nós estamos fazendo uma leitura corrida explicando o texto, buscando os textos no original, no grego do Novo Testamento e no hebraico, quando falamos do Antigo Testamento, para trazer para você a tradução ou a explicação, o entendimento da Bíblia mais preciso possível. Nossa intenção é essa e, além disso, nossa intenção também é trazer a palavra de Deus, a Bíblia, para que você consiga colocar em prática na sua vida. Por isso, palavra prática. E a primeira coisa que nós temos que fazer é orar, não é mesmo? Então vamos orar. Se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos mais uma vez para estudar as Escrituras, a tua palavra, a Bíblia. Te agradecemos por esse presente maravilhoso que o Senhor nos deixou, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, a tua presença em nosso meio, porque o Senhor disse que estaria reunido, que o Senhor faria parte das nossas reuniões quando nós estivéssemos reunidos em teu nome. E assim nós estamos, Jesus. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, compreensão das Escrituras, Senhor. Dá-nos revelação, Senhor, porque o Senhor é aquele que sabe de tudo. Senhor, nós queremos mesmo ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Nós oramos, Senhor, já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém? Então vamos lá. Então nós estamos hoje aqui no livro de João, capítulo 1, e vamos começar a partir do versículo 24. Vou pedir para a Fernanda ler aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia ou então ver aí na tela, que nós vamos colocar para você ler junto. Tudo bem? Vamos lá. Então, os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: Se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: Eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: Um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho: Vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: Aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Uau! Ele é o Filho de Deus. Que tremendo isso, não é? É Demais. tremendo. Nós vamos chegar nesse ponto ainda, mas eu quero voltar com vocês até o versículo 24, que foi o primeiro que a Fernanda leu aqui, para a gente começar a refletir no texto pouco a pouco, conforme a gente vai lendo, tudo bem? Olha só, versículo 24. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: Se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? Uh! Olha só Uh! que posicionamento desses fariseus, hein? Será que eles se consideravam uma pessoa superior a João? Qual era o nível de arrogância dessas pessoas, digamos assim, né? Arrogância, orgulho,
Meu Deus. Nós temos muito para falar sobre os fariseus, tá? É tanta coisa para falar sobre eles que nós vamos ter que fazer isso em um vídeo separado, acho, né? Porque os fariseus, eles têm muita história, né, no Novo Testamento. E tem muito a nos ensinar também, né? É verdade. Principalmente de como não fazer. Exatamente. Mas então vamos deixar os fariseus para o próximo vídeo. O que nós queremos falar aqui, que é realmente um dos principais assuntos desse vídeo, desse estudo, que é falar sobre o batismo. O batismo. Batismo é uma coisa muito importante e gera muitas dúvidas nas pessoas, na verdade, né? Então, começando a falar sobre batismo, nós temos que dar uma olhada no original, o que significa a palavra batismo. E a palavra batismo no grego é baptizo e significa mergulhar, afundar, submergir. Só esse significado já traz uma explicação em si mesmo, não é? Com certeza. Ou seja, se você recebeu um batismo onde espirraram água em você, ou derramaram talvez água na sua cabeça, Com uma jarrinha assim. saiba que você não foi batizado, conforme o que a Bíblia diz. Porque a palavra batismo significa imersão, ou seja, você precisa ser imerso, submergido, submergida na água. Isso. Isso tem uma simbologia muito forte, né? Fala inclusive do momento que Jesus morreu e ressuscitou. Seria como se simbolicamente nós, quando somos batizados, que nós morremos com ele. Quando descemos as águas. É isso, quando a gente é submergido naquela água, é como se a gente morresse com ele. E quando a gente voltasse, é como se a gente ressuscitasse com ele, para viver uma nova vida com Cristo. É algo tremendo isso. É isso mesmo. Né? Morremos para a velha criatura Exato. que éramos e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. É como se nós... E como se não, né? Mas é como um novo nascimento. Né? Como um novo nascimento. Eu ainda lembro do dia que a gente se batizou. Sim. Na Praia Central de Balneário Camboriú. Que dia que foi? Tu que é boa de memória, né? 26 de novembro de 2010. Espetáculo. A memória dessa mulher é um espetáculo. Eu fui curada por Jesus, né? Pensa numa No pessoa- milagre. Pensa Um dia eu vou fazer nós vamos ter que fazer Sim. um vídeo para contar esse testemunho tremendo. Pensa numa pessoa que escuta uma música uma, duas vezes e sai cantando. Pensa, quem consegue fazer uma coisa dessa? Eu. Deus é bom com ela, viu? Bem, o dia do nosso batismo foi algo realmente extraordinário. Né? Eram milhares de pessoas sendo batizadas naquele dia, né? Me lembro. E quando a gente levantou das águas, assim, nossa, quando eu abri os olhos, depois de sair da água, parecia que eu estava enxergando um céu com uma cor diferente. Sim. Era uma coisa Eu também. Foi muito interessante porque, assim, ó, apesar de nós já termos nos arrependido dos nossos pecados, né, ali naquele momento, porque como, né, nós vamos entrar nesse assunto depois sobre arrependimento, e a gente já tinha feito a oração de entregar a vida para Jesus, né, de aceitá-lo como Senhor e Salvador, que nós também vamos falar sobre isso depois. Mas é muito interessante porque é algo espiritual, o batismo é muito forte. Se você ainda não passou por essa experiência fantástica, vá, porque realmente é assim, é algo sobrenatural, né? É uma confirmação pública, Exato. né? Daquilo que você já resolveu no seu coração, né? De confessar Jesus publicamente. Publicamente diante dos homens, mas também diante do mundo espiritual. Né? Isso é muito forte. Porque o mundo espiritual ele é muito real. Só que o nosso problema é que a gente precisa ver para crer, não é? Normalmente a maioria das pessoas a gente vive com isso, nossos olhos eles são para fora, não são para dentro. Então nós temos algumas limitações nesse sentido. E o mundo espiritual a gente não enxerga. Sim, Mas ele é real. E muitas vezes não conhece, não sabe como é que funciona, né? Mas a gente vai abordar isso muitos nos nossos estudos aqui. Então, se você acompanhar os nossos vídeos, certamente você vai ter
um conhecimento muito maior do mundo espiritual que você tem hoje. Eu Com tenho certeza. E disso. aplicado à tua vida prática. Exatamente. Você vai entender como a tua vida prática influencia diretamente no mundo espiritual. Exatamente. E vice-versa. É. Não é só teoria, é assim, ó, é prática mesmo. Isso. E aí você vai entender o porquê de tudo que Jesus ensinou. Exatamente. Agora, nós estamos falando sobre o batismo, né? Isso. O batismo, como que ele deve ser, então, né? Como se não é algo que você borrifado, ou derrama água sobre a cabeça, precisa submergir. Onde que dá para fazer um batismo, né? Pode ser feito no mar, pode ser feito no rio. Ó, Jesus foi batizado no Rio Jordão. Pode ser numa banheira, pode ser numa piscina, pode ser em qualquer lugar onde você fique submerso debaixo da água. Sim. Agora tem um detalhe. Jesus falou, vamos seguir em frente aqui. Vamos, bora. Porque tem uma instrução de Jesus que eu quero compartilhar com você. Porque é o seguinte, Jesus disse, ele ordenou que as pessoas fossem batizadas. Sim. Então não é uma coisa assim, opcional. Ah, eu acho que eu vou batizar, eu acho que eu não vou batizar. Não, é uma ordenança de Jesus. Sim. Isso está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Quer ler pra gente aí? Sim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que interessante aqui. Jesus disse para a gente fazer isso, para a gente batizar as pessoas. Então, isso já deixa bastante claro que uma pessoa não pode se auto-batizar também. Sim. Né? Imagina, eu vou lá e eu vou me batizar em nome do Pai, do Espírito, do Filho e do Espírito Santo. Como que eu vou fazer uma oração por mim mesmo nesse sentido? Não tem como fazer. Né? Então, a ordem de discípulo, a ordem de Jesus era para que os seus discípulos fossem para batizar as pessoas. Sim. Né? Isso Depois mesmo. a gente vai ver também sobre João Batista, aqui essa questão. Mas o interessante é que é preciso alguém que vai ser batizado e alguém que vai fazer o batismo dessa pessoa ou dessas pessoas. São, então, no mínimo, 2 pessoas envolvidas nesse processo de batismo. Isso É aí. interessante também, importante mesmo, que todos saibam o que estão fazendo. Com A certeza. pessoa que vai se batizar, ela não vai se batizar como simplesmente um ritual religioso ou para atender a algum dogma, alguma coisa assim. Né? Não. Senão, ela vai estar apenas tomando um banho. Sim. Né? Então, quando a gente tem. E não vai lá também fazer companhia pro amigo. Exatamente. Tem gente que vai porque os outros estão indo, eu vou também então. Tipo efeito manada. Não, não é assim. Não é assim. A pessoa, quando vai se batizar, ela tem que ter essa consciência de que vai ser exatamente uma confirmação pública da sua escolha de seguir a Jesus. Sim. Pública diante dos homens, porque vai ter pessoas que ali vão estar vendo esse batismo acontecer. Normalmente tem pessoas, né? Pode ser dentro de uma igreja, pode ser, não sei, a gente mesmo já fez batismo de algumas pessoas no mar. Sim. E tinham pessoas que estavam ali, familiares, pessoas, amigos que estavam próximos, né? Que estavam observando e vendo aquelas pessoas batizando e a sua escolha por Jesus. Mas, talvez até mais importante do que isso, o mundo espiritual fica observando. Sim. Né? Com certeza. Então, quando você faz a sua opção pelo batismo, você está declarando para o mundo espiritual o seguinte: ei, a partir de agora, eu sou de Jesus, tá vendo? Eu me posicionei É. em abandonar as velhas práticas pecaminosas para seguir os mandamentos de Jesus. Exatamente. Isso é muito forte. É forte. É tremendo, né? É. Bem, seguindo em frente, então, olha só que interessante que os discípulos, quando Jesus deu essa ordem para eles realmente obedeceram. Né? Tanto que quando a gente vai ler a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, a gente consegue ver que várias pessoas vão sendo batizadas no decorrer do dia a dia dos discípulos. Sim. E eu tenho um exemplo aqui bem interessante, que é quando Pedro, o apóstolo Pedro, ele pregou o seu famoso sermão logo depois que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, lá no evento de Pentecostes. Talvez você tenha lido sobre isso ou não, está em Atos no capítulo 2. Né? Foi um evento assim que foi um divisor de águas na história da igreja,
Sim. do agir de Deus na vida das pessoas também, Sim. porque a partir dali o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Então, eles começaram a falar em línguas estranhas. Foi um evento realmente importantíssimo, né, na vida da igreja. Sim. Mas o interessante é que Pedro, ele pregou para essas pessoas e elas decidiram se batizar. E eu quero compartilhar isso com você, essa leitura desse pequeno trecho do livro de Atos, do capítulo 38 a 41, porque é um texto muito rico. Pode ler para a gente? Sim, vamos lá. Atos 2, do versículo 38 ao 41. Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isso é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Uau! 3.000 pessoas. Você já pensou numa coisa dessas? Que tremendo. Naquela época, não temos essa informação de quantas pessoas que estavam ali naquele ambiente, dentro da cidade de Jerusalém, naquele dia. Mas você pode imaginar, naquele dia foram 3.000 pessoas batizadas no Rio Jordão. Não é? Isso é tremendo demais. Não, e olha que fantástico esse texto. Realmente. No versículo 38 de Atos 2, aqui Pedro discerniu uma sequência. Olha isso. Vou ler novamente. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender, número 1, para perdão dos seus pecados. Depois, cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, número 2. E após isso, receberão a dádiva do Espírito Santo. Ou seja, se não houver arrependimento de pecado, não receberão o dom do Espírito Santo. Ponto. Tremendo isso. Entendeu? Porque nós já fomos em uma igreja que nós estávamos no culto, uma igreja lotada. Vai falar isso? Vou contar. Ué, foi verdade? Nós estávamos numa igreja, lógico que a gente não vai dizer onde foi, mas foi real, porque aconteceu conosco. E nós estávamos no culto. É que aconteceu contigo, né? E aí, eu acho melhor tu contar. Porque eu fico revoltada. Tá certo. Mas o arrependimento é daqui a pouco a gente vai falar. Mas tudo Tá, mas tá aqui, né? Tá bom, então. Ok, e Pedro falou para as pessoas se arrependerem, não é? Então, o que aconteceu? Aquele dia a gente estava no culto, uma igreja muito grande, com muitas pessoas. E realmente foi uma palavra muito precisa. O pregador estava lá e ele leu a Bíblia, explicou certinho, nenhuma vírgula fora do contexto, todos os textos lá. Foi uma bênção, realmente. Né? Uma noite muito abençoada, digamos assim, falando-se da pregação. Aí o que aconteceu? Acabou a pregação e ele disse o seguinte: agora eu peço que toda igreja repita uma oração comigo. Aí ele fez a oração e todos repetiram a oração, né? Senhor Jesus, eu entrego minha vida nas tuas mãos e tal, e tal, e tal, e tal. Ok? Aí ele perguntou assim: quantos aqui que fizeram essa oração pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Aí, mas um monte de gente levantou a mão. Aí ele disse assim: agora, vocês que levantaram a mão, venham aqui na frente que eu vou fazer uma outra oração por vocês. Né? E aí muitas pessoas, talvez mais de 100, com certeza, levantaram e foram até a frente. E naquele momento a gente pensou assim: bom, tá acabando o culto, né? Vamos saindo já, porque a gente estava com o carro lá no estacionamento e era no estacionamento do supermercado ainda, sim, que estava para fechar, então a gente estava aqui no horário, né? Vamos saindo já.
Mas a gente saiu feliz naquele momento. Eu, Sim, pelo menos, a gente tava dizendo assim, meu Deus, que bênção, né? Um monte de gente nossa, aceitando Jesus e tal. quantas pessoas, né? Eu tava pensando assim, nossa, eu até comentei com ela, tu viu só quantas pessoas que aceitaram Jesus, né? E a gente tava, enquanto a gente estava saindo em direção à porta da igreja, eu ouvi o Espírito Santo falar comigo de uma forma muito irada. Não sei se você já viu, já ouviu o Espírito Santo irado, mas ele estava bravo. E ele disse assim no meu ouvido aqui, de que adianta isso? E eu ainda pensei, como assim, Espírito Santo? Olha aí que coisa linda, tantas pessoas, né? Que foram lá à frente e tal, que fizeram a oração. E aí logo veio a compreensão do que ele estava dizendo. Eles não se arrependeram. Porque eles não foram conduzidos na oração. Na verdade, o que eles fizeram foi simplesmente repetir uma oração que o pregador fez. É. Eles simplesmente atenderam a um pedido do pregador. O pregador disse assim, repita uma oração comigo. Repetiram. Vem aqui na frente. Foram. Por quê? Para receber uma segunda oração. Quem não quer receber oração, né? Sim, mas existe um pré-requisito. Exato. Existe um pré-requisito. E o pré-requisito é o seguinte: vocês devem se arrepender para perdão dos seus pecados. E depois, entende? Então, assim, ó, para tu poder aceitar Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados. Sabe? É uma sequência depois a outra. Porque, não, sabe, fica fora. E mais dessa confirmação veio justamente quando o Emerson teve essa experiência, que a gente percebeu o quanto isso era sério. Realmente. De fato. O arrependimento é... Bom. Porque normalmente o batismo não acontece no mesmo dia que tu aceita Jesus, entende? Primeiro você se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus Cristo como teu Senhor, né, como teu Salvador, e aí o batismo é marcado para um outro dia, entendeu? Normalmente não faz batismo de uma pessoa, às vezes faz num grupo de pessoas, né? Então, mas isso precisa acontecer. Exato. E é interessante assim que, ainda nesse texto que a gente estava lendo aqui, depois no versículo 39, olha que lindo isso aqui. Que fala assim, ó, essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Que promessa linda! Então, essa promessa é para você, para os seus filhos e para todos os que estão longe, talvez os da sua família. É uma promessa que envolve a todas as pessoas que quiserem. Exato, todos aqueles que crerem. Né? Uma oportunidade que está aberta para todas as pessoas, essa salvação. É tremendo isso. Receber a dádiva do Espírito Santo. Uau! Sim, e aí justamente, por que teve esse acréscimo de 3.000 pessoas? Porque justamente houve esses 3 pré-requisitos, eles foram cumpridos ali. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Então, sobre essa questão do arrependimento, já deu para ver que é um pré-requisito, né? Pré-requisito para ser batizado. Inclusive, João Batista falava sobre isso. Arrependam-se. Jesus, quando ele começou o ministério de pregação dele, depois que ele foi batizado, ele mesmo, depois que foi batizado, ele saiu pregando o arrependimento. E foi a primeira palavra que ele falou. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Exatamente. Tremendo isso, né? Agora, antes de batizar, então, você também precisa se arrepender dos seus pecados, né? E você, claro, você deve saber, ter a consciência do que você precisa se arrepender, certo? Assim como a gente também se arrependeu e quando pisa na bola, já providencia de se arrepender rapidamente. Sim. Não, mas no dia que nós fizemos essa oração de aceitar Jesus, né? Sim, ali já me arrependi. Ali, nossa, a gente sabia do que a gente tinha que se arrepender. Sim. Mas porque mesmo sem a gente conhecer a Bíblia, a gente sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado. Sim, a gente... Pelo menos num primeiro momento, né? Depois a gente vai estudando a Bíblia e vai vendo o que para Deus é pecado. Né? Então existe também um processo de aperfeiçoamento, né? Mas tem o start ali, que é o começo de tudo. Quando existe o começo de tudo, a gente tem que se arrepender daquilo que a gente tem a consciência até naquele momento. Exatamente. E depois, durante a caminhada, a gente vai lendo a Bíblia
vai conhecendo a verdade e a verdade vai nos libertando. Olha que tremendo isso. Exato. Porque a gente vai sendo confrontado com aquilo que a gente está lendo. Né? Então até o Espírito Santo ele vai nos ajudando nesse processo. Porque depois que você aceitar Jesus, se arrepender, for batizado, bem como a gente leu aqui, você vai ter a ajuda do Espírito Santo na tua caminhada, né? Na tua caminhada cristã. E isso é tremendo, porque o Espírito Santo é quem nos consola, quem nos guia, quem nos ensina muitas coisas. E ele que nos convence do pecado. Então, Exatamente. quando você deu aquele start primeiro de arrependimento, depois ele vai nos convencendo dos outros pecados. Agora, quando você não começa sem fazer isso, como que vai ser, né? Exatamente. Porque daí você não vai ter ajuda dele, na verdade, né? E agora uma coisa importante que eu preciso dizer é o seguinte, essa questão de pecados e arrependimento e tal é algo que cada um tem que fazer pela sua própria vida. Né? Não é eu ficar olhando para ela, olhando para os outros, olhando para você e apontando o dedo. Ei, você está errado nisso, daquilo, não sei o quê. Né? O próprio Jesus falou sobre isso. Ele disse que a gente gosta muito de querer apontar o cisco no olho do nosso irmão e a gente não enxerga a trave que tem dentro do nosso próprio olho. Que é primeiro para a gente remover a trave do nosso olho para depois querer ajudar o irmão a remover o cisco do olho dele. Jesus está falando para a gente olhar para dentro e não para fora. Nesse caso de arrependimento, então a gente tem que olhar para dentro e identificar aquilo que em nós não agrada a Deus, para a gente poder se arrepender e mudar a nossa vida. Sim, né? e quanto mais arrependidos nós estamos, né, dos pecados, mais o Espírito Santo tem autoridade de trabalhar nas nossas vidas. Exatamente. Então, se você lembrou de alguma coisa agora que você precisa se arrepender, anota em algum lugar para depois fazer uma oração de arrependimento. Sim. Não é mesmo? Vamos continuar? Vamos continuar no versículo 26 de João, capítulo 1, versículo 26? Vamos lá. João lhes disse: Eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, eu não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Mais uma vez a gente pode ver aqui nessas palavras de João como ele era uma pessoa humilde. Não é? Aquele que era um líder, que tinha seguidores, que ele recebeu o espírito e o poder do profeta Elias, ou seja, ele profetizava assim como Elias profetizava e ele realizava maravilhas, milagres, assim como Elias também fazia. Né? Era tremendo isso. E mesmo assim, ele declarou diante de todos que ele não era digno de sequer desamarrar ou amarrar as sandálias? Desamarrar as sandálias Desamarrar de Jesus. as sandálias, as correias das sandálias de Jesus. Ou seja, João Batista ele sabia quem ele era e ele sabia quem Jesus era. Isso é tremendo, essa consciência de João Batista, né? Sim. Então ele mesmo, com tudo isso que ele era capaz de fazer, com todo o movimento que ele causava, ele tinha essa humildade. Ele sabia quem ele era e ele sabia quem Jesus era. Exatamente. Agora, será que eu e você, nós estamos tendo uma humildade parecida com a de João Batista? Será que nós somos capazes de nos colocar no nosso devido lugar, né? Reconhecendo que nós somos muito pouco. A Bíblia diz que nós somos pó, né? Sim. E reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é supremo, soberano, sobre tudo, ele é o Senhor. E nós somos apenas seus súditos. Sim. Tremendo isso. Verdade. Até que ponto chega a nossa humildade? É uma reflexão para você fazer sobre a tua vida, tá bom? Agora, vamos seguir no texto, então? Nós, no versículo 29 em diante, vai mostrar que ele, o Filho de Deus, a luz do mundo, o Cordeiro de Deus apareceu para se batizar também. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Uau! Aleluia! Filho de Deus. Esse texto nos mostra várias revelações, vários entendimentos importantes que a gente tem que compartilhar aqui. Primeiro, né? João Batista disse que ele foi enviado pelo próprio Deus para batizar as pessoas. Tremendo isso. Demais. E sabe por que eu digo que é tremendo isso? Porque esses dias eu encontrei na internet uma pessoa que escreveu dizendo que existem pré-requisitos para as pessoas poderem batizar os outros. Ou seja, para uma pessoa poder batizar os outros, ela precisa ter uma função dentro de alguma igreja. Tipo ser pastor, ou ser evangelista, ou ser... Tem um cargo na igreja. Tem um cargo na igreja, né? Mas João não tinha cargo nenhum na igreja. Quem mandou ele batizar foi o próprio Deus. Exato. Né? Claro que se alguém vai sair por aí batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certamente essa pessoa tem que ter um temor suficiente para reconhecer que Deus mandou fazer isso, não é? E tem que ser discípulo, né, de Jesus. Exatamente. Então, lembra daquela pergunta dos fariseus que perguntaram para João Batista: em que direito você tem de batizar? Em nome de quem você está batizando? Foi o próprio Deus que mandou ele. Ele só estava obedecendo, né? Sim, Glória exatamente. Glória a Deus. E ele também, esse texto mostra que João não devia satisfação a homem algum. É verdade. Agora, olha só a revelação mais importante no versículo 29. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. O Cordeiro de Deus. Você já se perguntou que história é essa de Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Deus. Quando falou isso, João estava se referindo ao plano de salvação de Deus para toda a humanidade. Isso é tremendo quando a gente começa a olhar esse plano de salvação. Porque antes de Jesus vir ao mundo, existia um ritual que o próprio Deus criou. E ele era inicialmente aplicado, ou inicialmente não, ele era somente válido para o povo de Israel, onde havia um sacrifício de um cordeiro que era feito uma vez por ano, e quando aquele cordeiro era sacrificado, através daquele sacrifício, Deus perdoava os pecados do povo daquele ano. Agora, por que daquele ano? E por que isso é importante? Porque todos os anos o sacrifício tinha que ser repetido, porque aquele ritual ele não tinha o poder de mudar o interior das pessoas. Elas continuavam pecando. Né? Porque era um ritual que, mesmo que Deus acabava perdoando as pessoas através daquele ritual, as pessoas não eram mudadas, ou seja, elas continuavam a pecar. Sim, não, a natureza delas não mudava. Exatamente. Só que chegou um certo dia que Deus ele quis mudar isso, ele quis mudar essa realidade. Por isso ele enviou o Cordeiro de Deus, o Cordeiro dele mesmo. E olha que interessante, que maravilhoso, na verdade. Deus ele escolheu incluir toda a humanidade nesse plano de salvação, não ficando restrito ao povo de Israel. Muito legal isso. Né? Então ele enviou o Filho único dele, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz como um substituto pelos nossos pecados. Ou seja, Jesus ele morreu por mim e por você. Sim, e olha que interessante aqui, veio a palavrinha agora aqui, 2 Coríntios 5,17.
Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E é isso que também simboliza o batismo e essa nova vida em Cristo, porque o sacrifício dele é suficiente para mudar tudo, porque ele derramou o Espírito dentro de nós e é o Espírito Santo que nos ajuda a mudarmos a nossa vida e sermos transformadas pela palavra de Deus. Sim, até porque agora a gente viu no texto que a gente leu que Jesus é a pessoa que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa batiza na água Para arrependimento de arrependimento pecado. dos seus pecados e Jesus vem e ele batiza com o Espírito Santo. Então nós somos cheios do Espírito Santo de Deus que começa a trabalhar no nosso interior para nos ajudar para que a gente não peque mais. Exatamente. Por que isso? A palavra diz, a Bíblia diz que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom e nele não há treva alguma. Uau. Ou seja, inclusive a gente estava lendo um texto de 1 João 3, que é muito interessante a respeito disso, e fala sobre a nossa movimentação, daquilo que nós falamos e daquilo que nós fazemos, né? Daquilo que nós falamos e das nossas ações serem coerentes. E nisso a gente consegue entender qual o espírito que está operando, entende? Então é uma coisa muito interessante porque o Deus quer fazer com que nós não tenhamos mais a maldade dentro da gente, né? Porque o Espírito é santo, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é tudo que há de bom. Então o arrependimento ele serve para isso, para que nós possamos dar autorização para que o mal saia da nossa vida e que o bem entre de forma definitiva. Uau, né? Tanto na nossa maneira de falar, quanto na nossa maneira de pensar, quanto na nossa maneira de agir. Tanto conosco mesmo, com relação a Deus e com relação ao próximo. É verdade. Então, é esse processo que começa a acontecer. É isso que significa a nova criação. Porque a nossa natureza, sem Cristo, ela é uma natureza pecaminosa. Os desejos são inclinados para fazer o mal. Porém, quando nós cremos em Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo vem habitar em nós e começa a fazer essa transformação. Tremendo isso. Né? E isso vai pela nossa vida inteira. Então, quanto mais nós mergulharmos naquilo que as Escrituras dizem, que é essa transformação, essa metanoia de tirar o mal do nosso interior e aqui dentro da palavra de Deus está toda essa nova criação das coisas boas que Deus criou, do fruto do Espírito, que é o amor, longanimidade, paciência, domínio próprio, né? E isso vai acontecendo com o tempo e é tremendo. Então, assim, essas coisas que nós estamos falando para vocês, ninguém falou pra gente quando nós começamos. Mas teria sido tremendo se a gente soubesse. Então, por isso que nós estamos trazendo isso para você. Não importa se você está aqui e começou agora, conheceu Jesus agora, ou se você caminha mais tempo, mas é sempre bom tá sempre renovando e lembrando disso. Verdade. Né? Porque nós vivemos num mundo tão perverso, tão corrompido, que muitas vezes a gente precisa sim encorajar uns aos outros e dizer assim, gente, não vamos perder o propósito, Exato. Que é realmente nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Verdade, verdade. Isso é tremendo demais. Mas o assunto mais importante que nós vimos agora, conforme até o que a Fernanda falou, é a respeito de você ou entregar a sua vida para Jesus, aceitá-lo como seu Salvador e Senhor da sua vida, ou então para você se reconciliar com Ele, conforme ela mesma falou, que às vezes, né, não estamos livres, nenhum de nós, Não. de cair, de pecar
e de nós precisarmos de uma reconciliação com Deus. Com certeza. E ele está sempre de braços abertos, esperando, né? Até por isso. Até porque Jesus esteve entre nós. Ele sabe, né, de tudo que nós passamos de dificuldades aqui. Amém. Até por isso que a gente não deve nunca ficar procurando o cisco no olho do nosso irmão, né? Ficar apontando para os outros, até porque a gente também está correndo, né, esse risco Exato. de a qualquer momento acontecer alguma coisa. Exato. Então, assim, se você quiser reconciliar com Jesus ou até aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, né? Nós vamos fazer uma oração que eu vou deixar aqui escrita na descrição do vídeo para você, tá? Se você quiser fazer depois. Mas é bem simples, eu vou te ensinar agora, tá bom? Você fica de joelhos e você fala com Jesus bem assim: Senhor Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus e que veio ao mundo para morrer em meu lugar. Eu me arrependo pelos meus pecados e te recebo como meu Salvador e Senhor da minha vida. Amém? Viu que simples? Rapidinho de fazer. Você vai poder se reconciliar com Jesus, vai poder caminhar com Ele. Então, eu vou deixar essa oração aqui embaixo na descrição e você pode fazer depois, tá bom? Se você fizer essa oração, por gentileza, coloque um comentário aí no vídeo para a gente poder comemorar com você. Até porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, até os anjos no céu fazem festa para celebrar e a gente quer celebrar com você também, tá bom? Então vamos parar aqui para você fazer a sua oração, certo? Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!